Um deserto que, por milênios, guardou segredos tão profundos que até os próprios egípcios pareciam temê-los. Estamos falando de um mundo onde deuses caminhavam entre mortais, onde o céu e a terra se entrelaçavam em histórias que desafiavam a lógica e onde a morte não era o fim, mas o início de um labirinto de enigmas. O Egito Antigo não foi apenas a terra das pirâmides e do Nilo. Foi um reino de símbolos, rituais e conceitos que, mesmo após milhares de anos, ainda resistem à compreensão completa da ciência moderna e da arqueologia contemporânea. Imagine um sistema de crenças tão complexo que cada gesto, cada palavra e cada artefato carregava camadas de significados codificados, à espera de serem decifradas. A mitologia egípcia não é apenas história ou religião. Ela é um mapa de enigmas, um roteiro secreto que nos convida a perguntar: o que os egípcios realmente sabiam sobre o cosmos, a vida e a morte? O primeiro enigma começa com o próprio panteão de deuses. Diferente de outras mitologias, onde os deuses possuem personalidades fixas, os deuses egípcios mudavam, fundiam-se e até se transformavam em conceitos abstratos. Ra, o deus do sol, não era apenas um deus solar, mas também um símbolo do ciclo da vida, da morte e da ressurreição. A cada amanhecer, sua travessia pelo céu representava não apenas a luz sobre a terra, mas a eterna batalha entre ordem e caos. E se essa luta cósmica tivesse sido uma forma de os egípcios entenderem não apenas o universo, mas também a própria mente humana? O céu e a psique se entrelaçando, codificados em imagens e hieróglifos. Mas a questão mais provocadora surge quando olhamos para a morte e a vida após a morte. O livro dos mortos, os sarcófagos, as câmaras funerárias, tudo era projetado para garantir a travessia da alma. Mas por que os egípcios criaram rituais tão elaborados? Alguns arqueólogos sugerem que eles possuíam um conhecimento avançado sobre anatomia e psicologia, codificado em símbolos que apenas sacerdotes iniciados poderiam interpretar. Imagine por um momento um sistema completo de espiritualidade que é também uma forma de ciência primitiva, onde cada deusa e deus representa não apenas uma força natural, mas um conceito matemático ou astronômico. E se os deuses não fossem apenas deuses, mas equações, mapas e instrumentos para decifrar o universo? Outro ponto intrigante está nas histórias de criação. Diferentes regiões do Egito possuíam mitos variados: Heliópolis, Mênfis, Hermópolis, cada cidade com sua própria versão da gênese do mundo. Ra, Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, nomes que parecem inventados, mas que representam forças elementares, ciclos da natureza e conceitos cósmicos que até hoje desafiam a interpretação. Como os egípcios criaram um sistema tão sofisticado sem registros científicos formais? Seria pura intuição, observação meticulosa da natureza, ou um conhecimento transmitido de geração em geração, como um código secreto? E não podemos ignorar a iconografia. Olhos de Horus, cruz ansata, escaravelhos, serpentes que circundam o sol, símbolos que carregam múltiplos significados: proteção, eternidade, poder, renascimento. Cada objeto, cada animal, cada gesto ritualístico era parte de um sistema integrado, uma linguagem visual que ainda hoje precisamos decodificar. Ao observarmos um templo, não estamos apenas vendo pedra e tinta, estamos olhando para uma biblioteca de enigmas codificados. E aos faraós, figuras humanas que não eram apenas governantes, mas deuses encarnados, pontes entre o mundo terreno e o divino. Tutankhamon, Ramsés, Hatshepsut, nomes que evocam poder, mistério e, muitas vezes, tragédia. Por que certos faraós eram adorados como deuses enquanto ainda vivos? E por que tanto cuidado foi colocado em suas tumbas? Alguns estudos sugerem que a arquitetura funerária e as orientações dos templos não eram apenas religiosas, mas alinhadas com constelações e fenômenos astronômicos, conectando o terrestre e o celestial. O Nilo, a pirâmide, a estrela Sírius, tudo ligado em uma dança de tempo, espaço e espiritualidade. Percebemos que a mitologia egípcia não é apenas uma coleção de lendas, mas um conjunto de enigmas que desafiam o tempo. Cada deus, cada ritual e cada símbolo é uma peça de um quebra-cabeça que ainda tentamos montar. E o mais instigante é que quanto mais aprendemos, mais percebemos que cada resposta levanta novas perguntas. Enquanto muitas culturas criaram deuses para explicar fenômenos naturais, os egípcios foram além. Cada divindade era uma chave para compreender a ordem universal. Os deuses egípcios não possuíam apenas histórias épicas, mas funções codificadas. Toto, por exemplo, deus da escrita e da sabedoria, era também responsável por manter o equilíbrio cósmico, registrando cada ação humana. Os hieróglifos que descreviam Toto não eram meros símbolos artísticos, eram fórmulas que ligavam o comportamento humano à ordem do universo. Olhemos agora para os animais sagrados. O chacal de Anubis, o falcão de Horus, o gato de Baster.
cada um escolhido não apenas por atributos visíveis, mas por significados ocultos: vigilância, proteção, fertilidade. O antigo egípcio via padrões no mundo natural e os traduzia em arquétipos divinos. O resultado é um sistema quase matemático, onde observações minuciosas da natureza se tornam narrativas que, paradoxalmente, misturam religião, filosofia e ciência primitiva. O simbolismo vai ainda mais fundo em práticas funerárias. O sarcófago de Tutancâmon, por exemplo, não é apenas ouro e decoração. Ele é um mapa do cosmos, com deuses representando constelações, hieróglifos servindo como fórmulas mágicas e objetos colocados com precisão astronômica. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que certas câmaras foram projetadas para alinhar-se com o solstício ou o surgimento de estrelas específicas. Isso sugere que o faraó, mesmo após a morte, participaria de um ciclo cósmico eterno, um conceito que ultrapassa a religião e entra no domínio da astronomia ritualística. Além disso, os rituais de mumificação não eram apenas preservação física, mas também processos simbólicos. Os órgãos eram removidos, tratados e armazenados em vasos canópicos, cada um protegido por um deus específico, porque cada órgão tinha um guardião divino. Alguns estudiosos afirmam que esse sistema reflete um entendimento profundo da anatomia e da fisiologia, codificado em um contexto espiritual. A vida, a morte e a alma estavam interligadas de forma que apenas um sacerdote iniciado poderia compreender plenamente. O Livro dos Mortos acrescenta outra camada de mistério. Feitos para guiar a alma, esses textos não eram uniformes, cada cópia era personalizada. Mas todos compartilhavam um padrão: testes morais e simbólicos, representações do julgamento da alma e fórmulas mágicas para enfrentar perigos invisíveis. Isso sugere que os egípcios possuíam uma teoria complexa da psicologia humana, embutida em mitologia, séculos antes da psicologia moderna existir. E há a questão do tempo cíclico. Ao contrário da visão linear moderna, os egípcios viam o tempo como repetitivo: o nascer e o pôr do sol, as inundações do Nilo, os ciclos lunares. Todos representavam renascimento e regeneração. Os deuses não morriam permanentemente, eles se transformavam, desapareciam e renasciam. Essa percepção do tempo influencia profundamente a interpretação da história egípcia. Nada é definitivo, tudo é parte de um ciclo cósmico maior. A arquitetura também reflete a mitologia. Pirâmides, templos e obeliscos não eram construções isoladas, eram símbolos codificados, calculados para alinhar-se com fenômenos celestes. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, parece ser um compêndio de conhecimento astronômico, matemático e religioso. Cada pedra, cada câmara e cada corredor poderia ter sido projetado como um símbolo vivo, uma equação física e espiritual. Percebemos que os deuses egípcios, os símbolos e as práticas religiosas não são apenas objetos de estudo arqueológico. Eles são enigmas vivos, códigos antigos que desafiam nossa compreensão. Cada templo, cada sarcófago e cada hieróglifo nos convida a olhar mais fundo e a questionar: quanto da sabedoria egípcia ainda permanece oculta, esperando para ser decifrada? Um dos enigmas mais fascinantes da mitologia egípcia está na relação entre a religião e os astros. O surgimento de Sírius, a estrela mais brilhante do céu, marcava o início da inundação do Nilo. Mas há quem sugira que essa relação não era apenas prática, e sim simbólica. A ligação entre estrelas e deuses, entre fenômenos naturais e vida espiritual, pode ter servido como uma forma de mapa cósmico para a sociedade inteira. As pirâmides e templos parecem ter sido projetados com alinhamentos precisos em relação às estrelas. Alguns pesquisadores modernos sugerem que esses alinhamentos não eram coincidência, eram parte de uma linguagem codificada, onde cada construção, cada eixo e cada porta representava uma equação celeste, permitindo aos sacerdotes medir o tempo, prever fenômenos naturais e conectar o mundo humano ao divino. Outro enigma é a Esfinge. Além de ser um monumento imponente, muitos estudiosos acreditam que ela poderia funcionar como marcador astronômico ou um símbolo de conhecimento oculto. Suas proporções, posição e orientação podem ter sido calculadas para refletir conceitos de poder, vigilância e eternidade, funcionando como uma interface entre o mundo terrestre e o cosmos. E há os textos hieroglíficos em si. Eles não são apenas registros históricos. Muitos contêm padrões matemáticos e simetrias que sugerem um conhecimento avançado de geometria, física e astronomia. Alguns símbolos podem ter servido como fórmulas, combinando significado espiritual e científico em uma linguagem visual que permanece, em grande parte, indecifrável. A mitologia egípcia nos apresenta, portanto, um universo que desafia a separação entre ciência, religião e arte. Cada deusa, cada templo e cada estrela são peças de um quebra-cabeça cósmico, e quanto mais tentamos desvendar, mais percebemos que os egípcios criaram uma cultura projetada para transcender o tempo.
O último ponto a considerar é a permanência desse legado. Milênios após a construção das pirâmides e o florescimento da religião egípcia, ainda somos fascinados e desafiados por esses enigmas. Eles nos lembram que, mesmo em sociedades antigas, a busca pelo conhecimento, pelo sentido e pela ordem do universo sempre esteve presente. E que alguns segredos, apesar de milênios de estudo, continuam escondidos, esperando que alguém olhe com atenção suficiente para perceber o que está oculto sob a superfície. No final, a mitologia egípcia não é apenas um registro do passado. É uma porta para o desconhecido, um convite a questionar tudo o que pensamos saber sobre história, a ciência e a própria natureza da humanidade. E tudo isso está escondido bem debaixo dos nossos pés. Os deuses, os símbolos, as pirâmides e os templos não são apenas memórias do passado. São enigmas vivos, códigos que ainda desafiam a compreensão humana. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Mas a fascinação que sentimos ao contemplar o Egito Antigo é exatamente isso, a certeza de que há mundos inteiros de mistério à espera daqueles que ousam olhar além da superfície.